Pessoal, boa tarde. A nossa aula de hoje, a gente vai iniciar o capítulo 7, que é a reprodução assexuada. A gente ficou na aula passada de terminar a correção do capítulo 6, mas quando for na última aula de hoje, a gente termina essa correção. A gente vai dar início a esse tipo de reprodução, que é a reprodução assexuada, que ela é de grande importância. De grande importância por quê? Como isso acontece? A gente já vai ver isso detalhadamente. Para vocês entenderem a reprodução assexuada, eu vou começar explicando a reprodução sexuada. O que é essa reprodução sexuada? Como é que ela acontece? A reprodução sexuada é que ocorre o ato sexual, em que há a troca de gametas masculino com gameta feminino. Se vocês observarem, cada um de vocês observar as características que vocês têm, vai ter semelhança do pai e da mãe, mas vocês não serão idênticos a eles, terão apenas semelhanças. Por que que isso acontece? Isso vai acontecer porque vocês foram formados a partir da união de dois gametas, que é o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo. Quando esses dois se juntam, eles dão origem a uma célula que vai originar um embrião, que vai dar origem a um descendente, que no caso somos nós. Todos nós temos semelhanças com nossos pais. Até quem tem irmão, se você fosse comparar, se não for gêmeos univitelinos, vocês vão terão apenas pequenas semelhanças. Não serão idênticos, mesmo sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Aí onde é que entra a reprodução assexuada? Como eu disse, a reprodução sexuada tem troca de gameta. Já a reprodução assexuada, pessoal, ela não vai ocorrer troca de gameta. Um único indivíduo vai ser capaz de se autofecundar. Conseguiram imaginar? Mas não tem nada de relação sexual. É um único indivíduo que tem o gameta masculino e o gameta feminino em si, e ele consegue se autofecundar. Nessa autofecundação, pessoal, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar um descendente. Só que diferente da reprodução sexuada, os descendentes gerados da reprodução assexuada, eles vão ser idênticos ao genitor, ao que o originou. Se o indivíduo A se reproduz por reprodução assexuada, todos os indivíduos serão idênticos, serão geneticamente idênticos. Isso tem alguma vantagem em relação à reprodução sexuada? Tem alguma desvantagem em relação à reprodução sexuada? Sim. A reprodução assexuada ela tem suas vantagens e suas desvantagens. Vamos citar logo as vantagens. Uma das vantagens da reprodução assexuada é que não há gasto de energia. Como seria esse gasto de energia? Na reprodução sexuada ocorre o ato sexual. E nesse ato sexual ocorre gasto de energia por ambas as partes, tanto da parte masculina quanto da parte feminina. Já na reprodução assexuada não ocorre esse gasto de energia. É uma vantagem. Outra vantagem em relação à reprodução sexuada, a reprodução assexuada ela ocorre rapidamente. Diferente da reprodução sexuada, que tem um ciclo de gestação, todo um processo de gestação, de amamentação para os que mamam, ou até de maturação sexual, na reprodução assexuada, os seres vão reproduzir numa velocidade muito rápida. Eles têm uma velocidade de propagação muito grande, diferente da reprodução sexuada. Mas essa velocidade de propagação da reprodução assexuada, ela só vai ter um bom sucesso se esse indivíduo estiver em um ambiente que tenha essas condições adequadas, que tenha condições que permitam com que ele possa se reproduzir. Então, não há gasto de energia, alta velocidade de reprodução, gera indivíduos geneticamente idênticos. E a desvantagem? Pessoal, a desvantagem da reprodução assexuada, assim, gerar descendentes idênticos vai ter a vantagem e vai ter suas desvantagens. Por que as desvantagens? A desvantagem vai ter porque todos esses organismos serão geneticamente idênticos. O problema que um sofrer, todos irão sofrer. Diferente de nós aqui. Porque entre nós aqui, nós temos organismos diferentes. Um organismo vai ser mais resistente a uma doença do que o outro vai ser mais resistente a uma doença do que esse um. Então, todos os organismos aqui são diferentes. Todos nós aqui temos
temos características genéticas que nos permitem nos adaptarmos melhor a alguns lugares do que outros. Eu posso me adaptar bem ao frio, a Teresadito pode não se adaptar. E assim sucessivamente. Assim, cada um tem suas características. Já na reprodução assexuada, isso não acontece. Todos os indivíduos daquela espécie vão ter as mesmas características. Se ocorrer uma alteração do ambiente, todos irão morrer, vai ocorrer uma devastação, todos morrem. Se ocasionar uma doença, todos irão morrer. Por quê? Porque eles não têm variabilidade genética. Uma das grandes desvantagens da reprodução assexuada é essa, não ter variabilidade genética. Nós, que nos reproduzimos por reprodução sexuada, temos uma variabilidade genética. Isso nos permite a uns criarem resistências a determinados ao ambiente e a determinadas doenças. Já quem se reproduz por reprodução assexuada não tem essa capacidade. Se o organismo tiver fraqueza para uma determinada doença, todos irão morrer. Se o ambiente em que eles vivem não for adequado, todos irão morrer. Então isso é uma desvantagem da reprodução assexuada. E o que acontece? Quando esses indivíduos se reproduzem, eles vão gerar clones. Vocês já ouviram falar em clone, né? Clone quer dizer que é idêntico, geneticamente idêntico. Então, quando um ser se reproduz por reprodução assexuada, ele está automaticamente gerando um clone, que são cópias praticamente idênticas. Aí, o que acontece? Como eu disse, o fato dele não ter variabilidade genética, vão fazer com que eles sejam idênticos. E que ocasionalmente vai fazer com que esses seres tenham as mesmas defeitos e as mesmas qualidades. Então, se os defeitos deles forem atacados, todos irão ser prejudicados. Isso é uma das desvantagens do tipo da reprodução assexuada. Aí só voltando um pouquinho, pessoal, que eu não expliquei quando eu falei a troca de gametas. O que são gametas? Os gametas, pessoal, os gametas sexuais são as células responsáveis pela fecundação, que ocorre na reprodução sexuada. Quando eu expliquei o gameta masculino e o gameta feminino, que é o óvulo e o espermatozoide. Já na reprodução assexuada não ocorre esse tipo de troca de gameta. E aqui, pessoal, nesse capítulo, eu falei da reprodução assexuada como um todo, mas ela é desmembrada em vários tipos de reprodução. Existem vários tipos de reprodução assexuada que a gente vai ver agora. Quais são os tipos de reprodução assexuada que tem? Tem a divisão binária, tem o brotamento, esporulação, fragmentação, propagação vegetativa, partenogênese. Então, no decorrer do capítulo, a gente vai ver quais os organismos se reproduzem por reprodução assexuada e qual o tipo de reprodução assexuada que ele pratica. Aqui no tipo de reprodução assexuada, a divisão binária, brotamento, esporulação, fragmentação, propagação vegetativa, partenogênese. A gente vai ver, pessoal, a divisão binária. Então, pessoal, a divisão binária ela vai acontecer em organismos unicelulares, comumente em organismos unicelulares, como bactérias e protozoários. O que é que vai acontecer com essa divisão binária? Essa divisão binária, como esses seres unicelulares possuem apenas uma única célula, essa célula vai se dividir em duas células idênticas. Mas aí, como acontece? Divide no meio, vai metade para um, metade para outro? Sim. Só que antes disso, vocês lembram que as células eucarióticas possuem material genético. Tanto a célula eucariótica quanto as células procarióticas. Elas possuem material genético. Para que ocorra essa divisão binária, antes da célula se dividir, antes do ser se dividir, da bactéria ou do protozoário se dividir, o que é que acontece? Ele tem que duplicar o material genético. Porque, como eu disse, os seres originados de um descendente na reprodução assexuada são geneticamente iguais. Formam clones que são geneticamente igual. Então, quando ocorre a divisão binária, o material genético desses indivíduos ele tem que ser duplicado. Ele se duplica antes de ocorrer a divisão.
Quando o material genético se duplica, aí sim, a célula se divide no meio. Aí o que acontece? Vai originar dois seres idênticos ao ser de origem. Esse tipo de reprodução, pessoal, a reprodução chamada divisão binária, ele também pode ser chamado de cisparidade. Ou seja, do latim cis, o feminino, par feminino. Então, é como se as células se dividissem, como se a célula não, a célula se divide em duas outras células idênticas.